Fala pessoal, nós estamos aqui, né, com o Everardo, psicólogo, né? E hoje a gente vai conversar, né, Everardo, sobre o luto, né? Hoje na atualidade que a gente está vivendo, né? Então seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa, essa matéria especial que a gente está fazendo com você, para você realmente falar, né, à população de Horizonte, os nossos telespectadores, né, sobre o luto na atualidade, realmente, o que é o luto, né? Às vezes as pessoas acham que vamos dizer assim, simplesmente por eu ter perdido um ente querido, né, eu vou estar no luto. Mas às vezes tem pessoas que não vivenciam, né, o luto. Então eu queria que você explicasse para as pessoas que estão nos acompanhando, né, o que é o luto realmente assim. Primeiro eu gostaria de agradecer o convite, né, aqui para o seu programa, né, através da Rádio Olho d'Água. E estou muito feliz por isso, né, e por essa oportunidade de poder compartilhar com as pessoas, né, sobre uma temática que é muito emergente, né, que a gente está vivenciando hoje, como você colocou. Na verdade, é um assunto que as pessoas evitam falar, mas atualmente está muito falado diante do que a gente está passando, diante do que a gente está atravessando por conta da pandemia, né? Então muitas famílias foram afetadas, muitas famílias foram atingidas, né, por perdas, e isso, claro que as pessoas, algumas pessoas não sabem lidar, né, diante de uma perda, diante de um luto, né? O que fazer e o que saber o que é natural, o que não é, vivenciar esse processo, tá? Então, o que é o luto, né? Como você colocou já de início aí a sua pergunta, né? Então, o luto é quando se há um rompimento de vínculos, né? Então, teve um rompimento de vínculo, né? A pessoa, ela pode entrar nesse processo de luto. Esse rompimento de vínculo pode ser a perda pela morte, né? Pode ser a perda de um emprego, pode ser uma separação, pode ser a mudança de uma cidade, de um lugar, né? Porque quando você se muda de um lugar, de uma cidade, você, de uma certa forma, você está deixando ali, né, a sua vizinhança, a sua comunidade, as crianças estão deixando aquela escola, né? Então, o luto, ele é isso, ele se dá quando se há um rompimento de vínculos, né, entre as pessoas ou entre alguma situação, tá? E aí existe, nós temos o luto normal, que as pessoas falam, né, o luto natural, e nós também temos o luto complicado, né? E aí a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Tá ok, Everardo. Justamente, né, sobre a questão do luto normal, eu queria que você explicasse assim, para as pessoas entenderem como é que é, né, esse processo, como é que é o luto normal, né? Porque às vezes tem pessoas que vivenciaram, né, e pode estar em dúvida. Será que realmente eu vivenciei normal o meu processo de luto? Então, né, dentro do luto natural, né, normal, nós temos algumas reações, né? Algumas reações, emoções e sentimento, e que também, em algumas vezes, na maioria das vezes, essas reações, essas emoções e esse sentimento do luto normal também aparecem no luto complicado, né, no luto que antes era chamado de luto patológico, né? Hoje a gente está usando, né, a nomenclatura luto complicado. Então, às vezes fica difícil mesmo de as pessoas compreenderem, entenderem se o processo de luto que elas estão vivendo realmente é um luto normal ou é um luto complicado. Porque as emoções e os sentimentos são muito semelhantes, são muito parecidos, né? Tipo, o que você vai encontrar dentro de um luto normal, né? Tristeza, raiva, culpa, né? Você vai ter sentimento de solidão, saudade, alívio, pode ter também o torpor, que é a ausência de emoções, né? Então toda essa churrada de sentimentos e emoções, você também vai sentir no luto complicado, né? Também tem as sensações físicas, né? O que seria as sensações físicas, né? Às vezes um nó na garganta, um nó no peito, uma falta de ar, dores de cabeça, fraqueza, indisposição. Então, tudo isso é esperado dentro de um luto, porque você rompeu ali, alguém que você amava, que era próximo de você, ela
não está mais, né? Então, toda essa enxurrada de emoções e sentimentos, elas acabam aparecendo entre as pessoas, nas pessoas, quando as pessoas realmente enfrentam um luto. Pronto, Everardo, a gente falou agora sobre o luto normal, né? Agora eu queria que você, né, falasse também sobre o luto traumático, né? Que a gente sabe que também existe. Eu queria que você explicasse o que é, né, e como ocorre, né, o luto traumático, né? Para, assim, às vezes alguém que está passando por esse processo de luto entender, né? Qual é o que eu estou passando? Qual é o luto que eu estou passando? Será que eu estou vivenciando o luto normal? Será que eu estou vivenciando o luto traumático? Eu queria que você explicasse um pouquinho. Então, né, o luto traumático, geralmente ele se dá quando há uma perda que de uma certa forma possa causar um choque muito grande para as pessoas, né? Dentre eles a gente pode considerar, que geralmente que se dá um luto traumático, né, acidentes, né, desastres ambientais, né, tipo aquela situação da Boate Kiss, né, lá no Rio Grande do Sul, né? Então aquelas famílias ali, certamente elas estão vivenciando um luto traumático, né? Um assassinato, o suicídio também é um luto muito traumático, né? Então geralmente esse luto traumático ele causa um impacto muito grande na pessoa. Como se fosse uma morte inesperada, não é isso? Exatamente, uma morte inesperada. E geralmente, quase 100% dos lutos traumáticos se tornam em luto complicado. Muito difícil um luto traumático, às vezes, não se tornar um luto complicado. Geralmente, o luto traumático ele é muito tendencioso a se tornar um luto complicado. E quando se torna um luto complicado, na maioria dos casos, é necessária uma intervenção profissional, uma intervenção, né, profissional que eu falo, de um médico, de um psiquiatra, de um psicólogo, né, ou até mesmo um conselheiro do luto, que possa acompanhar essa pessoa que esteja atravessando, que esteja vivenciando esse momento, né. E dentro do luto complicado, é importante falar que nós temos algum tipo de reações de luto, né, e que as pessoas às vezes vivenciam, Otávio, mas não conseguem entender e não conseguem identificar, né? Nós temos reações, né, crônicas ou prolongadas de luto. O que é isso? Essas reações crônicas ou prolongadas de luto, né? É aquela reação que é excessiva na duração, né? Que parece que aquele luto ele nunca se encaminha para uma conclusão satisfatória. Então, algo muito extenso, né? E muito intenso, e que para a pessoa parece que nunca vai chegar a um fim. Temos também a reação de luto de perda retardada, que a gente chama, né? Ou inibida, ou adiada. O que seria essa, né? Esse tipo de reação, a pessoa ela pode ter tido uma reação do luto naquele momento, da perda, mas aquele luto que ela vivenciou naquele momento não foi um momento vivencial adequado. Então, futuramente possa ser que ele acabe eclodindo novamente, acaba vindo para a pessoa, né, até mesmo diante de uma perda menor, né, e ele pode vir com mais intensidade. Nós temos também o luto exagerado, né, que nessa reação temos o comportamento exagerado do luto, na qual a pessoa ela vivencia uma intensificação do luto, né. E geralmente dentro do luto exagerado, o que acontece? As pessoas elas podem acabar se deparando com uma depressão clínica, né, pela intensidade, né, desse luto. E temos o luto mascarado, né? Que luto mascarado é esse, né? Nesse tipo de luto, né, nesse tipo de reação de luto mascarado, a pessoa ela experiencia sintomas e comportamentos, né, que lhe causam dificuldades, mas elas não têm reconhecimento que aquelas dificuldades elas são causadas pelo luto. O que acontece? Às vezes a pessoa está vivenciando um momento de tanta angústia, né, e aflição, e ela não tem conhecimento que essa angústia, essa aflição, na verdade ela está sendo causada pelo luto. Por isso que é muito importante, né, eu digo que quando as pessoas elas estão passando por um momento que às vezes elas não conseguem entender e compreender, os profissionais que vão lidar com
com esses pacientes, com essas pessoas que aparentemente às vezes não tem uma causa específica, né, do sofrimento emocional, psicológico, é muito importante que seja investigado, né, que não atue apenas na questão do sintoma do paciente, mas que investigue a história de vida desse paciente, né, porque a pessoa ela é um todo, né, ela não é a parte, né, ela é a soma dessas partes, né, então é importante a gente considerar o contexto de vida dessa pessoa, o contexto social, o que ela está passando, o que ela está sentindo, o que ela está atravessando. E tal, existe também um luto não autorizado, que não é um luto tão conhecido, que as pessoas não sabem, né? Mas que luto é esse, Everardo, não autorizado? O luto não autorizado, geralmente ele se dá em questões onde as pessoas elas não podem expressar socialmente, né, a sua dor, a sua perda. Um exemplo, né, geralmente um caso onde há uma relação extraconjugal, né? Digamos, vou pegar aqui um exemplo, o homem morre, ele tinha uma relação com a terceira pessoa, né, e a amante ela não pode expressar socialmente o seu luto, né? Por quê? Porque socialmente não é aceito, né? Então existe também esse tipo de luto, né? Também esse tipo de luto pode ser também visto aonde acontece um aborto, por exemplo, também, né? Que socialmente não é aceito, né? E as pessoas escondem, né? Então gera toda uma angústia, todo um sofrimento, né? E as pessoas muitas vezes não sabem lidar. Quando acontece esse tipo de situações, é importante que o paciente, a pessoa que esteja vivenciando isso, procure uma ajuda profissional para poder ajudar a lidar com todas essas questões. Parece às vezes ser as pessoas não dão tanta importância para isso, né? Mas isso causa um impacto muito grande na vida das pessoas, né? Everardo, tem uma pergunta, né, assim, que eu queria fazer para você, que é o seguinte: é preciso realmente viver o luto? O porquê que tem que ser vivenciado esse luto, né? No caso de eu não vivenciar corretamente o luto, o que pode acontecer? Sim, é necessário vivenciar o luto, né? As pessoas, elas, como eu disse no início aqui da nossa conversa, as pessoas elas evitam falar, né, sobre assuntos de morte, sobre assuntos de luto, mas é algo tão certo na nossa vida que nós vamos passar, né? Mas só que as pessoas preferem não tocar no assunto. E é necessário sim que cada um possa lidar com a sua perda, possa lidar com o seu sofrimento, com a dor do luto, porque se você não conseguir lidar com o seu sofrimento, com o luto, certamente isso vai reverberar na sua vida lá na frente, em algum momento, né? Pode ser por sintomas físicos, né, sintomas psicológicos, e como eu disse aqui antes, né, anteriormente, você não vai conseguir, às vezes você não vai conseguir entender o porquê, né, de tudo isso. Mas é importante demais que cada pessoa ela consiga vivenciar o seu processo de luto, né, que ela se permita a vivenciar o seu processo de luto. Desde a pessoa participar dos rituais fúnebres, né, participar de um velório, de um sepultamento, de reconhecimento de corpo, a pessoa ter contato com aquela realidade, saber que realmente a pessoa morreu. É um fato, né? E o William Walden, que é um dos grandes escritores aí no assunto do luto, né? Ele fala em 4 tarefas do luto, né? Que as pessoas precisam, é necessário que as pessoas vivenciem essas 4 tarefas do luto para enfrentar o seu luto, né? Entre elas, a primeira tarefa é a aceitação, né? Aceitar a realidade da perda. Veja bem, é importante que a gente entenda o seguinte: não é aceitar a perda, é aceitar a realidade da perda, que a pessoa não existe mais. Não é aceitar a perda, é diferente de você aceitar a perda e aceitar a realidade da perda. Então, a primeira tarefa dentro do luto é você aceitar a realidade da perda, que a pessoa não existe mais, que a pessoa está morta. A segunda tarefa que o Walden traz, né, é processar essa dor, a dor do luto. É você se permitir vivenciar, é ter contato com aquele sofrimento,
Porque é importante, porque quando você mascara esse sofrimento, esse sentimento, como eu disse antes, isso vai reverberar e vai vir à tona em algum momento da sua vida. Então é necessário que você realmente vivencie para poder processar essa dor. Né? A terceira tarefa é ajustar-se ao mundo sem a pessoa morta. Por exemplo, o pai morre. O pai todo dia era que levava as crianças para a escola, era todo dia que ia comprar o pão na padaria, né? E aí não existe mais, porque morreu. E aquela família, ela tem que se ajustar com a ausência daquela pessoa, que não existe mais. E esse ajustamento, muitas vezes, ele se dá através de alguns papéis que você acaba assumindo, que aquela pessoa executava e hoje não assume mais. Por exemplo, o pai é que levava as crianças para a escola. Quem vai levar? Ele não está mais. Né? Então, quem vai levar? A mãe, o irmão mais velho, não sei. Né? Então, é um ajustamento, é se ajustar, né, de forma social e emocional também, né, sem a presença daquela pessoa que não está mais. E a última tarefa que o Ordem traz, né, é encontrar conexão duradoura com a pessoa morta em meio ao início de uma nova vida. Essa tarefa aqui ela é fundamental. A quarta tarefa, né? Que é você tentar encontrar um espaço na sua vida, né? É tentar seguir em frente e tentar readequar um espaço na sua vida para daquela pessoa que morreu, que ela possa continuar fazendo parte da sua vida, mas não fazendo parte a ponto de impedir de que você consiga, né, caminhar, né, a sua vida para frente, né? É você ajustar, é tentar encontrar um local adequado para aquela pessoa na sua vida para que você possa seguir. Né? Então é muito importante tudo isso, né? E é importante que ninguém, absolutamente ninguém, quando se perde alguém, ela consegue ser a mesma pessoa. Né? E muito difícil de ela voltar a ser 100% o que ela era antes. Ela não chega aos 100%, mas ela pode chegar aos 90%, aos 95%, né? Porque a morte, a perda, né, é um rompimento de vínculo, né, e que marca muita pessoa. Então não tem como a pessoa voltar a ser 100% o que era antes da morte de alguém. Né? E por isso que é importante. E outra coisa importante, nem sempre as pessoas vão precisar de um acompanhamento profissional, não. O seu luto, se você percebe que o seu luto está dentro de uma normalidade, dentro de uma naturalidade, né, não tem por que buscar uma ajuda profissional. Né? Às vezes o apoio emocional da família, da vizinhança, da comunidade, né, tem muito mais efeito do que mesmo uma busca profissional. É importante isso também, né? Ter o apoio social e o apoio emocional para as pessoas poderem lidar com todas essas questões, né, de sofrimento realmente causado pela perda. Muito bem, Everardo. Então, se eu estiver vivendo um luto normal, né, eu posso continuar tudo sem um acompanhamento profissional, assim, não caso eu queira, né, procurar. Mas, tipo, se eu tiver identificado que eu estou vivendo um luto complicado e tudo, eu posso estar procurando um profissional para que venha me auxiliar, né, a passar por esse processo, né. Eu acredito que você faz esse trabalho, eu queria que você falasse também um pouco, né, e falasse onde você está atendendo, né. Caso alguém que esteja nos acompanhando queira também, né, fazer esse acompanhamento, né, está sentando para conversar com você, queria que você deixasse também essa palavra às pessoas. Pronto, Thales. É importante isso que você colocou, né? Claro, se a pessoa percebe ou a família perceber que aquele luto que a pessoa está vivenciando não é um luto natural, não é um luto normal, é importante buscar sim uma ajuda profissional. É muito importante que esse profissional ele tenha algum conhecimento na área, né? Porque lidar com pessoas que estão sendo atravessadas pelo luto, pela perda, não é uma tarefa simples, não é uma tarefa fácil. Né? Nem todo terapeuta e psicólogo profissional consegue lidar com isso, né? com o luto do outro, né? Porque às vezes tem questões pessoais mesmo que atravessam as pessoas e alguns profissionais acabam não conseguindo lidar com isso. Então é importante que você busque um profissional que possa lidar com a demanda,
né? Eu particularmente, eu sempre gostei de trabalhar com a temática do luto, já desde da faculdade, na minha vivência acadêmica, né? Inclusive o meu trabalho de conclusão de curso foi dentro desse segmento, né, do luto. Hoje eu estou me especializando na temática do luto, em tanatologia, que é muito importante, e estou tentando trazer um atendimento mais específico, né, para esse público. E atendo sim pessoas que estão vivendo esse processo de luto. Hoje, atualmente, eu atendo na clínica, na Multiclinic, né, que é ali na doutora Ginide. Faço atendimento também em Fortaleza, pelo Instituto Militão, que fica ali no Shopping Salinas. E também faço atendimento online, né? Também eu trabalho de forma, pelas plataformas, né, na modalidade online. Então, assim, eu tento buscar, né, essa aproximação, né, com as pessoas, né, que estão vivendo esse processo de luto. É muito importante, né, saber. Inclusive, eu já tentei formar grupos para pessoas enlutadas e também para pais enlutados. Você vê que cada tipo de luto, né, envolve muita coisa específica, né? Eu não posso comparar um luto de um pai, de pais, igual um luto de um luto de um irmão, né? Ou um luto de um avô. A forma, os fatores sociais também influenciam muito, né? A relação também influencia muito, né? Quem foi que morreu, né? Foi um tio, foi um avô? Como era a sua relação vincular com ele, como era o seu vínculo com essa pessoa, né? Então tudo isso também tem importância dentro desse processo de luto, né? Assim como você falou na questão do luto traumático, né? Uma pessoa, por exemplo, um jovem que morre num acidente de trânsito, né? Uma criança que é assassinada, né? Quando há uma tragédia como aquela que houve, né, que repercutiu muito de Brumadinho, aquele avião de Chapecó que caiu, né? Então tudo isso gera realmente um luto traumático. É diferente, né, de você ter um ente querido que está no leito do hospital e que já está caminhando para um fim, mas é claro que a pessoa vai sofrer o luto, vai sofrer pela perda, mas o impacto disso não é igual. Como você falou, né, a morte inesperada, né, ela tem um impacto muito grande na vida das pessoas, né? É isso aí, Everardo. Quero agradecer a você, né, pela sua participação aqui, né, dessa matéria que a gente está gravando. Muito obrigado. E assim, pessoal, né, fica aí já o recado para você, fica aí já essa experiência, né, você que já vivenciou ou que está vivenciando, né, já ter esses cuidados e tudo, né, identificar que processo do luto você está vivendo, né, e se você tiver realmente, né, identificar que você está precisando de uma ajuda profissional, já sabe a quem recorrer, né, então a gente agradece, Everardo, né, a você pela sua participação aqui no nosso programa. Quero deixar meu agradecimento, tá? Muito obrigado pela oportunidade, como eu falei aqui no início, né, do nosso encontro. Estarei disponível para outros momentos, tá? A gente pode também falar sobre outros assuntos dentro da psicologia, como a saúde mental, né? Como as pessoas estão vivenciando tudo isso hoje, né? Eu acho que essa temática que você trouxe aqui para o seu programa, ela é fundamental, ela é muito importante, por mais que as pessoas não queiram ter contato com ela, né, mas como eu disse, é uma realidade, né, e é importante, né, a gente saber, né, realmente quando que a gente está vivenciando um luto normal, né, e quando não está, né. Então fica aqui meu agradecimento, tá, e estou disponível para outros momentos, outros encontros, tá bom? Tá bom, a gente agradece, né, então aí já fica marcado, né, outras temáticas a gente convida você para a gente abordar aqui e levar informação a todos que estão nos acompanhando. Muito obrigado.